Oi, pessoal, estamos de volta e vamos falar agora sobre os autômatos com pilha. Vamos lá? Aqui. Ops, 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 ops. Pronto, cheguei. Bom, os autômatos com pilha, gente, na verdade, são uma extensão dos autômatos infinitos não determinísticos que tem aquelas transições vazias que a gente estudou lá para as linguagens regulares, tá? Aqui a gente está fazendo uma extensão desses autômatos com transições vazias e colocando uma pilha, tá? Que na verdade é uma memória auxiliar para esse autômato, tá? Então, o que seria uma pilha? Eu imagino que a maioria de vocês ainda não estudou estruturas de dados, então eu vou explicar rapidamente o que é uma pilha, tá? Uma pilha é uma estrutura de dados em que a gente vai colocando os objetos um em cima do outro, tá? A característica principal da pilha é que o primeiro objeto a entrar, tá aqui na base, vai ser o último objeto a sair, porque a gente só pode retirar os objetos que estão no topo, tá? A gente só coloca e só retira aqui os objetos que estão no topo, tá? Então, vamos continuar então. Esses autômatos, então, os autômatos com pilha, eles aceitam exatamente as linguagens livres de contexto. Então, se lá, para as linguagens regulares, a gente tinha como reconhecedor os autômatos finitos, sejam eles determinísticos ou não, aqui, para as linguagens livres de contexto, os reconhecedores vão ser os autômatos com pilha, tá? E as gramáticas vão ser os geradores, né? Vamos lá. Então, da mesma forma que lá a gente podia converter um formalismo no outro, a gente também pode converter autômatos com pilha para gramáticas livres de contexto e vice-versa, tá? Então, olha só. Os autômatos com pilha, gente, são análogos aos autômatos finitos, como eu falei para vocês. Os autômatos finitos que têm transições vazias, tá? A diferença vai ser a pilha que foi adicionada e vai servir como uma memória auxiliar, tá? Então, na verdade, a característica do autômato com pilha é que ele permite transições vazias e tem a memória auxiliar na forma de uma pilha, tá? Então, esse autômato aqui, ele é capaz de memorizar uma quantidade infinita de informações, o que dá mais poder a ele, ou seja, as linguagens livres de contexto, então, são mais poderosas do que as linguagens regulares, justamente por essa memória auxiliar, tá? Entretanto, esse tipo de memória só permite que o acesso seja feito no topo, porque é uma pilha, né? Então, isso dá limitações, tá? Então, isso quer dizer que é uma classe de linguagens mais poderosa do que a linguagem regular, mas não é tão poderosa assim, não é a mais poderosa de todos, porque a gente tem limitações na memória, tá? E nem toda linguagem pode ser reconhecida sem ter acesso aleatório, né? Aqui a gente está restringindo o acesso apenas ao topo, tá? E algumas linguagens, algumas situações, a gente vai precisar ter acesso aleatório à memória, né? O que é acesso aleatório, gente? É a gente poder acessar qualquer posição da memória na hora que a gente quiser, tá? Então, os autômatos com pilha, eles reconhecem todas e apenas as linguagens livres de contexto, tá? Então, por que eu estou falando apenas as linguagens livres de contexto? Porque da mesma forma que existem linguagens que não são regulares e são livres de contexto, existem linguagens também que não são livres de contexto e vão pertencer a uma outra classe, tá ok? Pois bem. Vamos então mostrar como é que funciona um autômato com pilha, tá? Então, a primeira parte que eu quero falar com vocês é sobre o controle de estados finitos, tá? Então, é a parte principal do autômato que faz todo o controle das transições de um estado para o outro, tá? Então, esse controle de estados finitos aqui, ele lê as entradas, ou seja, ele vai ler a cadeia de entrada, um símbolo de cada vez, assim como acontece lá nos autômatos finitos, tá? Ele vai também fazer a transição entre os estados, a partir do que ele leu na entrada e do que ele está vendo aqui no topo da pilha, tá? Então, nos autômatos com pilha, a gente precisa ver essas duas coisas, a entrada e o símbolo do topo da pilha. A partir dessa combinação aqui, é que o controle vai decidir para qual estado ele vai, tá?
Além disso, ele também pode decidir fazer transições entre os estados usando a cadeia vazia, né? Sem consumir nenhum símbolo, assim como acontece nos AFNs. Ok? Bom, vamos ver como é que funciona uma transição, então, nesses autômatos com pilha. Bom, cada vez que acontece uma transição, um símbolo aqui da cadeia de entrada é consumido, tá? Então, ó, primeiro símbolo da cadeia é consumido. A não ser que a gente faça uma transição com a cadeia vazia. Nesse caso, nenhum símbolo vai ser consumido, tá? Mas, via de regra, consumimos um símbolo aqui, tá? Além disso, toda vez que acontece uma transição, o autômato também muda de estado, tá? Da mesma forma que acontecia lá nos autômatos finitos, tá? E uma outra coisa que acontece nas transições é que a gente precisa substituir o símbolo que está aqui no topo da pilha, tá? Então, nos autômatos com pilha, toda vez que acontece uma transição, esse símbolo que está no topo, ele é retirado e a gente coloca uma outra coisa aqui no lugar dele, tá? Essa outra coisa que vai ser colocada aqui no lugar dele pode ser uma dessas 4 situações aqui, tá? Então, vamos analisar. Ó, pode ser que a gente coloque a cadeia vazia no lugar do símbolo que a gente retirou, tá? Nesse caso, a gente está fazendo uma operação de pop. Operação de pop é a operação de retirar o símbolo que está no topo da pilha, tá? E aí, o que é que vai acontecer? Eu retiro quem está no topo, coloco a cadeia vazia no lugar, então, quem vai ser o topo agora? O símbolo que estava logo abaixo, né? Nesse caso, o topo aqui vai ser A2, tá? A segunda situação é a gente colocar no topo da pilha o mesmo símbolo que estava antes, tá? Então, eu retirei A1 e coloquei A1 novamente. Então, é como se eu não tivesse mexido no topo da pilha, né? A pilha não mudou nada e o topo continua sendo A1, tá? A terceira situação é a gente colocar um outro símbolo no lugar. Tá? Eu tiro A1 e coloquei B no lugar de A1, tá? Então, o topo agora é B, tá? E a última situação é a gente tirar quem estava no topo da pilha e colocar uma string no lugar, com vários símbolos, não apenas um. Assim, tá? Então, nesse caso aqui, eu estou colocando a cadeia, eu estou colocando A, B, B, né? Percebam que o B ficou no topo, né? Então, 4 situações diferentes para a gente movimentar a pilha. Vamos ver um exemplo, então, de como é que ficaria o autômato com pilha para essa gramática aqui que vocês viram na aula anterior, da chamada gramática dos palíndromos, né? Também é conhecida como gramática do WW reverso, né? Essa linguagem aqui do WW reverso, a gente tem, então, uma concatenação numa cadeia W com o seu reverso. Tá? W aqui está sendo formadas por palavras, por símbolo, a concatenação aqui entre zeros e uns, tá? Combinações de zeros e uns. O que seria o reverso? Né? Então, por exemplo, se é a cadeia ao contrário. Se eu tenho a cadeia 001, vai ser concatenado com o seu reverso, 100, tá? Então, vamos lá. Bom, a estratégia que a gente usa para construir esse autômato, tá? É imaginar o quê? Vamos começar pensando que a gente está no estado Q0, tá? Então, aqui está um exemplo de uma cadeia que pertence a essa linguagem do WW reverso, né? Percebam que aqui eu tenho W, 001, é a metade, né, da cadeia. A outra metade é ela ao contrário, 100, tá? Então, W e W reverso. Então, a gente começa do estado inicial Q0, imaginando que a gente ainda não leu essa metade aqui do W, tá? Então, nessa fase aqui de Q0, a ideia é ir lendo esses símbolos aqui e armazenando ele aqui na pilha para a gente usar depois, tá? Então, nessa fase aqui, o que é que a gente faz? Ó? Lê o primeiro símbolo e guarda na pilha, lê o segundo símbolo e guarda na pilha, lê o terceiro símbolo e guarda na pilha, tá? Em qualquer momento desse aqui, a gente pode imaginar que a gente já chegou no meio e que já leu o W, tá? Por que eu falo de imaginar? Porque o autômato com pilha, ele funciona como uma FN, né? Então, a gente pode fazer transições vazias. Então, olha só, dessa cadeia que quando a gente chegar aqui no meio, tá? Essa parte mais à direita aqui vai estar no topo e a parte mais à esquerda vai estar na base, tá?
Então, quando a gente imaginar que chegou no meio e que já leu o W, a gente faz uma transição para o próximo estado, que é 1, tá? Esse próximo estado vai representar o quê? Vai representar a leitura do W reverso, tá? Então, vamos imaginar, então, que estamos já na situação do estado Q1, tá? Quando a gente tiver em Q1, a gente vai querer ler esse W reverso e comparar com o que está aqui na pilha, para ver se casa os símbolos, tá? Para ver se eles vão casar. Vamos ver. Então, se eles coincidirem, a gente vai consumir a entrada e vai retirar o símbolo que está no topo. Como é que isso funciona, gente? Assim, compara o próximo símbolo da entrada com quem está no topo da pilha, tá? E aí, ó, se eles se eles casarem, a gente retira o símbolo da entrada, né? A gente consome um e retira o símbolo do topo da pilha. Ó, logicamente, o topo passa a ser o próximo estado, né? E aí a gente vai fazendo isso, ó. Próximo símbolo é 0, quem está no topo também é 0. Casou, eu consumo o símbolo da entrada e retiro o 0 do topo da pilha, passo o topo para o símbolo de baixo, tá? Quem é o próximo símbolo? É 0, comparo com quem está na pilha, casou. Ótimo, acabou. Como é que eu sei que acabou? A pilha, consumi todos os símbolos e a pilha parou zerada. Acabou a pilha, tá? Olha só, então nessa situação aqui, ó, a gente esvaziou a pilha, então com certeza a gente tem uma cadeia composta por W e W reverso, tá? Então a gente aceita essa cadeia aqui, tá? Agora, se um desses casamentos aqui não acontecer, significa que aquele palpite que a gente deu de transitar de Q0 para Q1 foi errado. A gente ainda não tinha lido o W completo, tá? E aí, essa ramificação do autômato vai morrer. Lembra no AFN que a gente tem várias ramificações acontecendo ao mesmo tempo? E quando uma delas não dá certo, morre. Mas as outras ramificações vão continuar até que uma delas nos leve à aceitação, tá? Bom, essa é uma definição formal de um autômato com pilha, tá? Então, aqui é a abreviação em português, autômato com pilha, e em inglês, em algumas literaturas, a gente vai encontrar assim, ó, PDA, tá? De Push Down Automata. Então, essa aqui é a definição formal, é uma cétupla, tá? Tem 7 componentes. E aqui eu vou explicar para vocês cada um deles, tá? Que é um conjunto de estados finito, do mesmo jeito, lá que a gente aprendeu nos autômatos finitos. Esse daqui é o alfabeto dos símbolos de entrada, do mesmo jeito lá dos autômatos finitos, tá? O que é que tem de novidade aqui, ó? Esse outro alfabeto, que é o alfabeto da pilha, tá? Ou seja, quais os símbolos que a gente vai encontrar na pilha, tá? Q0, estado inicial. Z0 é outra novidade, tá? É o símbolo de início da pilha, ou seja, é o símbolo que fica aqui na base, ó. A pilha já começa com ele, para a gente saber quando a pilha está vazia, tá? F continua sendo o conjunto dos estados de aceitação, tá? Além disso, nós temos aqui as nossas transições, que eu vou falar agora para vocês, tá? Então, como é a função de transição no autômato com pilha, tá? A diferença lá para os autômatos finitos é que aqui nós temos uma tripla, tá? Então, nós temos 3 argumentos de entrada para essa função. O primeiro deles é um estado. O segundo argumento vai ser um símbolo da entrada ou a cadeia vazia, tá? E o terceiro símbolo é um símbolo da pilha. Lembram que eu falei para vocês que a cada transição ele precisa olhar qual é o símbolo da entrada e qual é o topo da pilha? Então, tá aqui resumido. Na transição eu preciso saber qual estado que eu tô, qual o símbolo da entrada que eu vou ler e qual é o símbolo que está no topo da pilha, tá? A resposta dessa função de transição aqui é um par, tá? Então, o retorno é um outro estado P e uma string gama, que é o que eu vou substituir lá no topo da pilha quando eu retirar esse X, certo? Bom,
Vamos ver, então, como é que ficou aquele autômato da linguagem WW reverso que a gente estava construindo agora, um pouquinho antes, tá? Então, eu tenho 3 estados, então, o Q0 representa aquele estado inicial em que eu estou ainda lendo os símbolos de W e armazenando eles na pilha, tá? Q1 é o estado intermediário, que significa que eu já li todos os símbolos de W e vou então fazer o casamento dos símbolos de W reverso com o que está lá na pilha, tá? E Q2, então, vai ser o estado final, que eu só vou passar para Q2 se eu conseguir casar todos os símbolos aqui no Q1, tá? O segundo componente aqui do autômato são os símbolos de entrada, 0 e 1. Os símbolos da pilha, 0, 1 e Z0, né? São todos os símbolos que eu vou encontrar na pilha. As funções de transições eu vou definir aqui, ó, embaixo. Q0, então, é o estado inicial, o símbolo de início da pilha é Z0 e Q2 o estado final, tá? Então, minhas funções de transição estão aqui, ó. A primeira delas, a função de transição, quando eu estiver em Q0, lendo 0 na entrada e a pilha vazia, eu vou continuar em Q0, tá? E vou colocar lá no topo da pilha 0Z0. Ora, lembram que no Q0 é um estado em que eu estou só guardando os símbolos na pilha, né? Então, eu estou querendo colocar na pilha esse 0 aqui. Como é que eu faço para colocar o 0? Eu coloco o Z0 de novo, né? Que é o símbolo de base, e acrescento o 0 em cima. Lembre que quem está à esquerda fica em cima, tá? E se por um acaso eu tiver em Q0 e ler um 1 na entrada, com a pilha vazia? Mesma coisa, gente. Eu mantenho o Z0 aqui na base e coloco um 1 acima dele, tá? Eu vou substituir Z0 por 1Z0, certo? Uma outra função de transição, ó. Quando eu tiver em Q0, lendo um 0 na entrada, mas a pilha já tiver um 0 no topo. O que é que eu vou fazer? Eu vou colocar o 0 por cima do outro 0. Simples assim, ó. Então, eu vou substituir esse 0 que estava lá por 0, 0, tá? E se por um acaso tiver um 1 no topo da pilha e eu estiver lendo um 0? Simples, gente. Eu coloco 0, 1. Mesma coisa que eu coloco 1, 0. E aqui eu vou colocar 1, 1 lá no topo da pilha, tá? Então, essa fase do Q0 aqui é só para colocar o que eu estou lendo na entrada na pilha, né? Bom, ainda estando em Q0, eu posso passar para Q1, né? Quando eu achar que eu já li todos os símbolos de W. Para isso, eu vou fazer uma transição, ó, com a cadeia vazia, tá? Passa para qual estado? Passo para Q1. E a pilha? Bom, se a pilha estiver vazia, ela vai continuar vazia. Se no topo da pilha tiver um 0, vai continuar um 0. E se tiver um 1, vai continuar um 1, tá? Eu não mexo na pilha, ok? Bom, se eu tiver em Q1, ler um 0 e tiver um 0 no topo da pilha. Bom, o estado Q1, vocês lembram que é para fazer o casamento de padrões. Então, eu estou aqui comparando o que está na entrada com o que está na pilha, tá? Então, se tiver igualzinho, ó, tiver um 0 na entrada e um 0 na pilha, ótimo. O que é que eu vou fazer? Desempilhar. Vou trocar esse 0 que está no topo da pilha e vou colocar a cadeia vazia, tá? A mesma coisa para o 1. Se tiver um 1 na entrada e um no topo da pilha, eu vou desempilhar colocando a cadeia vazia no lugar, tá? E aí, estão vendo aqui que de Q1 eu passo para o próprio estado Q1, que significa que é um loop, né? Ele vai continuar em Q1 e vai desempilhando todos os símbolos, tá? Agora, se eu tiver em Q1, tiver a cadeia vazia e tiver a pilha tiver vazia, aí eu faço uma transição com cadeia vazia para Q2, que é estado final, tá? E mantenho a pilha do mesmo jeito lá com o símbolo de base. E aí aqui eu cheguei no meu estado final, tá? Notem que essa transição aqui vazia, ela só acontece para Q2 se a pilha estiver vazia. Significa que eu consegui fazer o casamento de todos os símbolos de W reverso com o que estava na pilha.
tá bom? Então, esse aqui é o autômato para a linguagem WW Reverso. Bom, então nossa aula termina aqui hoje e eu aguardo vocês para a próxima, ok? Tchau, tchau.